Professor José, se o senhor estiver ouvindo alguma coisa, a gente não está ouvindo o senhor não, viu? Tá mudo. Ninguém está ouvindo nada não, viu? Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim. Tudo bem. É porque eu tenho dois microfones, eu acho que eu usei o outro ontem, e quando eu voltei hoje, eu acho que estava configurado com o microfone anterior. Tudo bem, eu não falei muita coisa não. O que eu tinha dito, que eu estava falando, né, que vocês não estavam ouvindo, é o seguinte: na aula passada a gente viu sobre a decomposição LU, produto de uma matriz inferior, triangular inferior, por uma triangular superior. Aí a gente mostrou isso através de assim, a gente fez isso de uma forma direta, né? A gente pegou a matriz triangular inferior, multiplicou pela triangular superior, igualou a matriz original lá dada A, e a gente descobriu como obter uma expressão que fornecesse esses termos, né? Para poder você determinar como é que seria como é que você encontra essa matriz triangular inferior e essa triangular superior. Aí nós vimos que nós podemos encontrar umas expressões, um algoritmozinho lá, que fornece todos os elementos da triangular inferior e da triangular superior. Aí com isso a gente vê um exemplo, certo? Eu vou voltar para esse exemplo que a gente estava na aula passada, quando a gente terminou, e lá eu continuo, porque eu quero fazer uma ilustração com um sistema linear. Tipo assim, a gente vai usar isso porque ele é útil, no caso, para a gente resolver um sistema linear. O exemplo foi esse. Vamos só refrescar aqui a memória. A gente viu que tem um teorema, que eu estava acabando de mencionar agora, que foi esse teorema que eu até esbocei uma prova dele, agora bem simples, que ele garante uma condição necessária e suficiente, vamos dizer assim, uma condição que você precisa para poder a matriz que você está querendo encontrar a decomposição, existe essa decomposição. Você tem dado uma matriz A, certo? Uma matriz A. Você quer saber se ela pode ser produto de uma L por U, uma L vezes U. Ou seja, uma triangular inferior, certo? E uma superior. Você quer saber disso. Aí, esse teorema, ele diz, a única condição que você precisa que seja satisfeito é que os menores principais, ou seja, os delta i, sejam diferentes de zero. E esse i aqui vai de 1 até n menos 1, onde n é a ordem da matriz A. Então, se você tiver com uma matriz de ordem 3, você vai ter que calcular os dois menores principais, o delta 1 e o delta 2.
Se tiver com uma matriz de ordem 5, você vai calcular 4 menores principais, delta 1 até o delta 4. Então, a única condição é essa, que esses menores principais, né, delta 1 até o n-1, eles sejam diferentes de zero. Só basta isso, certo? Aí já existe a decomposição LU, L vezes U. Aí a gente falou aí da prova, né, esboçou uma prova que ela é por uma indução, indução simples. Aí aqui eu mostrei que o processo de decomposição, como é que você faz para encontrar ele, né? Como é que a gente faz para encontrar essas matrizes L, né, e U? Como é que nós encontramos essas matrizes L e U? Aí a gente viu que o processo é meio que na mão, assim, é um processo meio mecânico. Você vai pegar a matriz. Opa, você vai pegar a matriz L, no caso, a que você quer encontrar. Você não sabe quem são os termos, você sabe que existe. Então, tem uma L e tem uma U, que é o produto da sua matriz A. Aí, para encontrar a sua L, você vai colocar aqui A2I, A3, tal, e a U, do mesmo jeito, faz o produto igual a que você tem. Com esses produtos, você encontra todas as entradas para L, esses números que estão aqui embaixo, você vai encontrar todos eles, e também vai encontrar todas as entradas para U. Certo? A gente viu que o cálculo é utilizando as linhas de U e linhas de L e colunas de U, de tal forma que quando você faz esses produtos, você vai perceber que as linhas os termos da matriz L vão depender basicamente dos termos que você já conhece, que são os termos da matriz A, que é dada, e os termos da U que você vai encontrando, certo? Então, com isso, a gente pode até formular uma expressão, a gente viu que existe até uma expressão aqui que você pode usar para determinar a cara desses elementos. Essas expressões aqui, elas vão ser usadas tanto para a matriz U, certo? A matriz U, que é superior, e a matriz L, que é inferior, certo? Aí na diagonal principal, no caso da matriz L, a diagonal principal é quando I é igual a J. Os termos são sempre iguais a 1, quando I for igual a J, certo? Aí o algoritmo, né, que é uma fórmula, uma expressão, o processo que você faz, eu descrevi aqui, né, colocando as fórmulas. Então, você vai calcular a sua matriz U usando essa expressão, e quando você for calcular a sua matriz L, você usa essa outra aqui. Lembrando que os que são iguais, os L índice I ou MM igual a 1, certo? Aí, para quando a U tiver, se você quiser querendo encontrar a diagonal principal, para U vai fornecer uma expressão assim e para L vai ser igual a 1. Essas duas expressões por último aqui, essas duas últimas, elas já estão embutidas nessas, certo? Na verdade, elas estão aqui dentro. Certo? Elas fazem, essas aqui são fórmulas generalizadas, vamos dizer assim, porque aqui ela engloba os casos onde I foi igual a M. Se I foi igual a M, então você está com os LMM, vamos dizer assim, né? Aqui você pega o J igual a M, aí você vai estar com os UMM, ou seja, os termos da diagonal principal. Mas, de toda forma, você pode substituir lá na expressão, pode fazer M igual a M ou M igual a N, tanto faz. Aí você readequa a expressão e calcula. Aí nós vimos que dá para fazer. Nós pegamos esse exemplo aqui, calculamos o delta 1, o delta 2, vimos que é diferente de zero. Com isso, a gente já sabe que existe a decomposição LU e a gente já pode ir atrás. Aí tem uns termos que eu mencionei, a gente já sabe quem são eles. Como a diagonal ela é triangular inferior, a L é inferior, então a gente sabe que ela tem a diagonal principal 0, certo? E o que é que acontece? Onde o I for menor do que J, onde o I for menor do que J, os L e J são iguais a zero. Aí onde é que I é menor do que J? Lembrando, I é a linha, J é a coluna. Por exemplo, esse termo aqui é o L1, 2. Esse é o L1, 3. E esse é o L2, 3. Nesses três casos aqui, o I é menor que J, porque ó, 1 é menor que 2, 1 é menor que 3 e 2 é menor que 3. Então, esses L1, 2, L1, 3 e L2, 3, todos são zero, certo?
e a diagonal principal é 1. Então, você já entra aqui com 6 termos, já sabendo. Basta você encontrar os outros 3 termos. Aí a gente viu que pode usar a fórmula lá em cima. Você pode desenvolver a fórmula lá em cima e resolver, certo? Não tem nenhum problema. Mas suponha que você não queira usar a fórmula, você queira usar igual eu fiz na demonstração. Você pode também. Você vai ter, já que a cara da sua matriz é assim. Vou chamar isso aqui de A, B, C. Você já sabe disso. Aí aqui é a sua matriz A. Tem a 201, 0, 2, 1, 3. A que você quer encontrar é essa daqui, que é triangular superior. Então você sabe que aqui tem o 1, o 2, o 3. Essa, você vai ter que encontrar os termos daqui. O 2, o 3, o 2, 3. Você já sabe que esse é 0, esse é 0 e esse é 0. Então a gente viu que, ó, se você multiplicar essa linha por essa coluna aqui, você vai igualar esse termo aqui. Então, ó, vai ficar 1 vezes o 1 dá o 1. 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. Você fez esse produto dessa linha por essa coluna igual a esse termo aqui, que é 2. Então, eu já descobri que o 1 é 2. Esse aqui já é 2. Então, ao mesmo tempo que você vai descobrindo os termos que estão faltando para A, B e C, você já pode descobrindo termos que estão aqui, ó, que nem o 1, certo? Como é que nós fazemos para encontrar os outros, por exemplo? Se você multiplicar essa mesma linha aqui, essa primeira, por essa segunda coluna, vai acontecer a mesma coisa. 1 vezes o 1, 2 vai dar igual a quem? A quem? É esse número daqui. Porque, ó, 1 vezes o 1, 2, mais 0 vezes o 2, mais 0 vezes o 3. Então, só fica 1 vezes o 2. Você vai ter que igualar com esse termo. Como ele é 0, então coincidiu com 0 também. Mesma coisa você vai fazer agora com essa linha e essa última coluna, certo? Então, 1 vezes 1, 3 dá 1, 1, 3. Aí 0 vezes o 2 dá 0, 0 vezes o 3, 3 dá 0. Você vai ter que igualar com esse aqui agora. Então, você descobriu que o 1, 3 é 1. Pronto, então, se você não quiser recorrer àquelas fórmulas lá, para esses casos pequenos, né, matriz 2 por 2, matriz 3 por 3, ou até 4 por 4, não tem nenhum problema, você pode fazer assim, diretamente, porque você encontra todos os termos, tá certo? Se você for precisar calcular agora os elementos dessa matriz aqui, ó, por exemplo, eu quero descobrir o A. Essa linha aqui, sempre essas linhas vão multiplicar essas colunas. Então, veja que essa primeira linha aqui, ó, essa segunda linha, onde tem A, 1 e 0, se eu multiplicar por essa primeira coluna, vai ficar A vezes U, 1, aí 1 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0. E isso vai se igualar a esse termo aqui, ó, que é 0. Como o 1 eu já sei que é 2, então A vezes 2 é 0. Então o A tem que ser 0. Então perceba que o A é essa matriz que está aqui. Ó, o A é esse termo que está aqui, ó, que é a triangular inferior. Certo? Na sua superior, na matriz superior, a primeira linha vai ter que ser formada por 2, 0 e 1. Eu já sei disso. Então vamos ver, ó. Aqui, ó, 2, 0 e 1. Então, assim, para essas matrizes pequenas, você determina todo mundo, só fazendo esses produtos. Só usando as linhas e as colunas que você quer fazer o produto, você vai determinando todo mundo, certo? Mas existe a expressão lá em cima, essa formulazinha lá em cima, e ela é usada para determinar todo mundo se você não quiser ficar fazendo os produtos. Basta você substituir na formulazinha e determina todos eles, certo? Claro que no final você tem que ter a prova. Sempre é bom esse exercício, porque essa parte é boa, porque assim, você tem como saber se está certo. A L vezes U não é para dar a matriz A, então você tem como provar. Você tem aqui a sua matriz L, você tem a sua matriz U, e vai fazer o produto. Se isso aqui não der igual a A, ou seja, se L vezes U der diferente de A, é porque você errou.
primeiro de tudo, você tem que saber que os menores principais da A são diferentes de zero, certo? Porque se você, por acaso, encontrar que um desses aqui é zero, então essa matriz A ela não tem decomposição. Ela não tem decomposição no produto LU, certo? Então você precisa disso, dessa informação. Aí, feito os menores principais, e são diferentes de zero, então não tem mais erro. A questão que você pode errar aí é não fazer a conta correta e encontrar uma entrada diferente, mas que existe, a decomposição existe. E ela é única, nós vimos que no teorema diz que essa composição é única, certo? Então, aí você tem essa alternativa para resolver. Bem, aí para encerrar lá na aula, que não deu tempo, eu falei que podemos aplicar isso num exemplo, num sistema, certo? O que acontece? Vamos imaginar o seguinte, preste atenção, como é que a gente faz isso num sistema? Aplicação na resolução de sistemas lineares de equações. Vamos começar com a equação original, ax igual a b. Tem uma matriz A, multiplica x, igual a uma matriz B. Aí os coeficientes de A é de ordem n e B é o termo independente, ou seja, a matriz quadrada aqui A, ela é de ordem n, certo? Então, veja só, se essa matriz A, ela satisfaz as condições do teorema da decomposição, ou seja, LU, então significa dizer que essa matriz A, ela pode ser substituída por o produto L vezes U. Aí você vem aqui nesse sistema, AX igual a B, e troca o A por L vezes U. Então, onde tem AX igual a B, eu vou trocar esse A por LU, certo? Vezes X igual a B. Certo? Beleza. Vamos imaginar aqui agora que eu faço o seguinte. Do produto aqui, LU vezes X, o que acontece? Eu vou fazer o... Deixa eu ver aqui. Vou fazer o seguinte. L vezes U vezes X igual a B. Escrever assim fica mais bonito. Quando você fizer você tem um produto de três matrizes, na verdade, né? Porque você está com matriz L que multiplica U, que multiplica X. Então, você tem três matrizes. Aí eu estou fazendo assim, eu vou pegar o U multiplicado com o X, certo? A associatividade aqui. Então, L vezes U vezes X vai dar um outro resultado, porque uma coisa é você multiplicar o A por X, que eu digo que é B. Se eu multiplicar o U por X, o resultado é outro, certo? Não é mais a matriz B. Aí eu vou chamar esse novo resultado de Y, certo? Eu vou chamar que o resultado é uma matriz Y. Então, U vezes X dá uma matriz Y. Então, LU vezes X, eu vou trocar o UX por um Y. Deixa eu ver. UX por um Y. Ok. Então, isso aqui dá igual a um B. Certo? Então, o sistema original, que era AX igual a B, se transformou no L vezes Y igual a B. Certo? Só que eu tenho dois sistemas embutidos aí. Eu tenho duas coisas, né? Por um lado, eu chamei que a UX é igual a Y. Então, isso aqui é um sistema. E L vezes Y igual a B. Então, isso aqui é outro. Então, eu tinha um sistema, que é o AX igual a B, e eu transformei em dois. A matriz A vezes X igual a B. Agora eu tenho um sistema U vezes X igual a B e outro L vezes Y igual a B. Aí você pode perguntar se é vantagem. Eu tinha só um sistema para resolver. É vantagem agora eu ter dois? Bem, nesse caso aqui, pode ser vantajoso sim. Porque você está saindo de um sistema com a matriz A, que ela pode ser uma matriz um pouco ruim de resolver, que ela é completa, mas você decompôs em duas que são triangulares. E nós já vimos lá na primeira sessão que os sistemas onde a matriz associada é uma matriz triangular se torna mais fácil de resolver. Por quê? Porque a última equação, ela sempre dá a solução para você. Tipo, ela vai ficar aqui 0, 0 e o último termo. Então, você encontra o último termo
substitui na anterior, encontra o segundo termo, e substitui na de cima, encontra o primeiro termo. Ou seja, o fato dela ser triangular vai auxiliar bastante a gente, porque nós vamos conseguir fazer o sistema de uma forma muito mais prática. Você, de cara, já ganha, por exemplo, no caso 3x3, que é o caso mais simples, né? O caso mais simples é o 3x3. Assim, simples que eu digo porque se a gente passar para 2x2, não tem nem graça, porque 2x2 basicamente você só tem um termo que é zero abaixo da diagonal principal. Então, o caso mais interessante e o caso que a gente mais assim, tá mais, vamos dizer assim, para a gente treinar, né, o mais acessível que a gente possa aplicar, né, nesses nossos exemplos, são os casos de ordem 3. Aí, nesse exemplo, é o ideal, por quê? Porque você vai ter x, y, z, por exemplo, x, y, z, você encontra o z muito fácil, às vezes é só de cara mesmo, só em olhando para o termo, substituir o z na do meio, que você também faz rápido, já encontra o y, muitas vezes você faz essa conta até sem precisar fazer rabisco, apenas olhando mesmo de cabeça, e você vai substituir essas duas na primeira, o x e o y e o z na primeira e encontra o x. Então, qualquer um dos dois aqui, resolver qualquer um dos dois sistemas sendo triangular inferior ou superior, vai ser mais fácil do que resolver o sistema original aqui. Existem várias formas de resolver esse sistema linear, né? Assim, aqui, no nosso caso da disciplina de cálculo numérico, né, nessa parte em específico, nós estamos tentando aplicar algumas técnicas que são próprias do cálculo numérico. Porque, por exemplo, a gente poderia usar a regra de Cramer, é uma forma da gente tentar resolver, embora você vai usar determinante, né? Mas nós não estamos aqui tratando de determinante. Veja que nós estamos falando essa sessão todinha sem estarmos precisando falar de determinante. Determinante a gente só usou para descobrir se os menores principais não são zero, só para isso. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo, ó. Eu vou pegar o sistema 3x1, 2x2, 4x3 igual a 1, tá aqui. x1, x2, 2x3 igual a 2, 4x1, 3x2, menos 2x3 igual a 3. Então, já colocando aqui na forma de matriz associada, deixa eu ver se eu escrevi certo. 3, 2, 4, 1, 1, 2, 2, 4, 3 menos 2, 3. 4, 3 menos 2, 3, tá aqui. Então, o sistema, se você for olhar, é esse produto vezes esse. Eu coloquei x1, x2, x3. Eu prefiro usar x, y, z, mas já escrevi, deixa assim mesmo. 3, 2x2, mais 4x3. Eu acabo, às vezes, escrevendo de um jeito que depois é que eu percebo. X1. Então, esse é o sistema original. Então, sempre colocar na forma de matriz, que é o primeiro passo. Analisar se essa matriz tem menores principais que sejam diferentes de zero. O delta 1 aqui, ele é o próprio 1 por 1 aqui, é o 3. O delta 2 é o determinante, né? Tá aqui, ó. A determinante do A1, A2, A21, A22, ou seja, essa matriz aqui de ordem 2. 3, 2, 1, 1. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2. 3 vezes menos 2 dá 1, é diferente de 0. Então, tanto o delta 1 quanto o delta 2 foram diferentes de 0. Então, ela tem a decomposição LU, certo? No caso aqui, não estou entrando no mérito da gente descobrir a L e a U, porque a gente acabou de explicar, acabou de ver a explicação, como é que encontra essa L e essa U. No caso aqui, você pode pegar e ficar livre para determinar, tanto daquele jeito lá, usando as expressõezinhas do somatório, quanto fazendo daquele jeito que eu expliquei, colocando os termos abaixo da diagonal principal, chamando A, B, C, de repente, e fazendo os produtos, igualando a sua matriz A. Aí, quando você iguala a sua matriz A, você determina alguns termos. Você encontra o U11, por exemplo. Aí você encontra o U12 ou U13. Então, você já vai encontrando alguns primeiros termos.
Com esses termos aí, você vai encontrando os demais, só fazendo os produtos e as identidades, certo? Beleza. Então, vamos continuar. Suponha que vocês fizeram essa conta, que eu recomendo, né? Deixar aqui, exercício. Exercício para casa. Encontrar essas matrizes. Faça a conta, né? É um exercício que você tem que fazer. Esse material está lá no Google Sala de Aula, então, assim, o ideal é que vocês assistam a aula já tendo lido esse material, mas não sei se isso não for possível, pelo menos estar com ele em mãos para ler depois da aula, da minha explicação, né? Ou preciso, você assiste o vídeo da aula novamente e refazendo as contas, né? Refazendo ou fazendo, porque no caso aqui não é refazendo, é fazendo, que eu não fiz. Estou apenas jogando aqui a conta. Você tem a triangular inferior 1, 0, 0, 1, 1 sobre 13, 1, 0, 4 terços, 1 e 1. 3, 2, 4, 0, 1 terço, 2 terços, 0, 0, menos 8. Nesse caso aqui, o que eu recomendo, quando você encontrar L a U, primeira coisa que você tem que fazer é verificar se essa L vezes U realmente dá sua A. Por quê? Se você não verificar, suponha que você não verifica e esteja errado. Consequentemente, o sistema que você vai resolver vai estar errado também. Certo? O sistema que você vai resolver vai estar errado. Então, vamos lá. Bem, pela continha que a gente fez ali em cima, a gente viu ó, que o AX era igual a B, o A é LU vezes X igual a B, e eu chamei o X de Y. Então, ficou LY igual a B. Então, vamos lá. Vamos pegar a matriz L, está aqui. Ó. A L é essa azul. 1, 0, 0, 1 sobre 13, 1, 0, 4 terços, 1 e 1. Multiplica por Y. Y eu chamei de, como tem que ser uma matriz coluna, eu chamei de Y1, Y2, Y3, só para facilitar. Então tá aqui, Y1, Y2, Y3. E B é B. B é a mesma lá do início, ou seja, B é a entrada dos termos independentes, que é esses aqui. 1, 2 e 3. Quando você coloca aqui o 1, 2 e o 3, você resolve. Olha, perceba que essa aqui dá para você fazer de cara. Ó, essa linha, vezes essa coluna, você sabe que esse que tem 0 e esse que tem 0, não vão multiplicar que vai dar 0. Então, o 1 vezes y1 dá 1. Então, de cabeça você já sabe. Então, o y1 está aqui. Aí, esses dois aqui, você vai multiplicar por esse e igualar com esse. Então, veja só, eu vou fazer aqui do lado, vamos supor que você não soubesse fazer a conta de cabeça, você pega 1 sobre 13 vezes y1 mais 1 vezes y2 igual a 2. Ah, aqui eu vou ter que fazer uma conta, você vai dizer, mas eu sei que o y1 é 1 pelo anterior. Então, é 1 sobre 13 mais y2 igual a 2. O máximo uma conta que você vai fazer é essa, é 2 menos 1 sobre 13. Certo? Não é isso? 1 sobre 13 mais y2 igual a 2. É isso que você vai fazer. Então, 2 menos 1 sobre 13. Certo? Você vai pegar aqui e fazer a conta, né? Esse daqui, esse vezes esse aqui igual a o 2. 1 sobre 13 vezes 1, vezes y1. 1 vezes y2 igual a 2. Então, o y2 é 2. Eu fiz uma conta. Não. O y1 é 1, tá certo. Né? O y1 é 1. Menos 1 sobre 13. Então, o y2 é 13. 26 menos 1, né? 25. Acho que eu escrevi errado, não foi? Deu 25 sobre 13. 25 sobre 13. Eu coloquei 5 sobre 3, não foi que eu tirei isso. Ó, pra você ver, até eu fazendo a conta rápido, tem que ter muita atenção, porque no cálculo numérico é muita conta, né? Muita conta. Será que... Deixa eu verificar aqui que o produto realmente vai dar. Sim, tá certo. Não tem nenhuma bobagem não, tá certo. O que tá escrito errado é isso aqui, né?
que era 25 sobre 13. Eu engoli um 2 e um 1. Bem, ok. A última você vai substituir e encontrar o y3, né? Eu acho que espero ter acertado essa última. Então, 4 terços vezes y1, que eu já posso dizer que é 1, então eu vou deixar o 4 terços. Mais 1 vezes y2, o y2 é 25 sobre 13. Mais 0 vezes y3. Ah, não. Eu estou fazendo errado. Eu fiz foi a coluna 2, a linha 2. Pera, deixa eu apagar aqui. Vou fazer de novo, deixa eu começar de novo. É que eu comecei pegando os termos da linha 1 e misturei com a linha 2 e misturei com a linha 3. Calma. É porque é assim, ó. Quando você está fazendo esse produto aqui, você está fazendo linha a linha. Certo? Então, só para que ninguém fique com dúvida. Essa linha você multiplicou por essa, igualou com esse termo. Essa segunda linha você multiplicou por aqui, igualou com esse termo. E a última linha você multiplica por aqui, igual a esse termo. Deixa eu escrever todo mesmo. 4 terços y1 mais 1 vezes y2 mais y3 igual a 3. É isso que você tem que fazer. Como você já fez nos processos anteriores, já encontrou o y1 que é 1, então dá 4 terços. Mais o y2 é 25 sobre 13, né? Corrigindo. E o y3 é 3. Então, aqui você vai resolver. O y3 é 3 menos aquilo ali, certo? Então, você vai... Vamos colocar aqui 4 terços menos 25 sobre 13. Certo? Eu acho que vai estar errado esse valor aqui, porque, obviamente, se eu errei o y2, isso vai dar um número errado no y3. Concordo? Concordo? Ó, se você errar um deles, se eu errar o y2, que é usado para encontrar o y3, ele vai influenciar no valor do y3. Não é isso? Vou ter que ver por que eu errei isso. Será que Se fosse 5 terços mesmo, dava bem fácil a conta, né? Sim, porque eu fiz a conta, eu achei... É porque, assim, eu tirei isso aqui de um livro, obviamente, né? Mas, às vezes, o livro não faz todas as passagens, né? Eu não lembro se... Porque, assim, esse material eu não digitei agora, eu digitei ele no ano passado, né? Eu fiz algumas correções, mas eu já percebi que tem muito erro, assim. Muito erro no sentido de que eu deixei de escrever muita coisa, assim. Algumas passagens que eu pulei, ou pelo menos que eu cometi um erro, assim, na hora de digitar. Então, assim, eu posso ter cometido um erro aí na conta. O certo mesmo a gente fazer agora é a verificação. Eu só estou querendo identificar aqui se eu tirei isso aqui do livro que a gente está usando. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Porque, obviamente, não era para dar esses valores aí, não, assim, que eu coloquei, né? Eu anotei o valor errado. Porque, no geral, quando você vai fazer a verificação, a primeira coisa você faz lá o x1, o L vezes a U, e verifica se dá igual ao A, que é o certo, primeiro, a gente fazer isso, né? Qual era a matriz original mesmo? Era 3, 2, 4, deixa eu ver se eu peguei ele aqui, viu? E tem um livro que eu estou usando que praticamente todos os exemplos que eu peguei foi dele. 3, 2, 4, 1, 2, 4, 3, menos 2. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu peguei essa matriz daqui, mas eu não sei se... Mas aqui onde eu estou vendo, ele usou essa matriz, foi para outra coisa, não foi para isso que eu estou fazendo aí, não. Certo? Eu vou, inclusive, usar essa matriz de novo. A decomposição LU, eu acho que eu peguei essa parte aí, não foi desse livro, por isso que eu não estou encontrando esse exemplo. Achei. Achei. Já sei onde é que eu cometi o erro. Já sei, já identifiquei o erro, certo? O erro, na verdade, então, deixa eu consertar a besteira que eu fiz, tá bom? Eu vou apagar aqui, vou consertar a bobagem que eu fiz. O erro foi na digitação, tá bom? Então, vamos recomeçar aqui, só para a gente deixar as coisas em pratos limpos. Senão vocês podem achar que o negócio é confuso, e não é. É fácil.
Nós é que estamos fazendo a confusão. Aliás, nós não, eu, né? Foi um erro de escrito, na verdade. Eu já percebi aqui que não é 1/13 aqui, ó. Aqui não era 1/13. A resposta está certa, essa resposta aqui, 5/3. É isso mesmo, certo? O que aconteceu foi que na hora de colocar a matriz inferior, eu coloquei 1/13. Mas não é 1/13. É 1/3. Entendeu? Eu vou refazer aqui, só porque senão vai ficar o resultado errado, óbvio, que é o primeiro impacto é esse, mas para não passar aquela impressão de que a coisa é trabalhosa mais do que na verdade seja. E assim, Marcelo, no material tá assim também, 1/13? não. No material que eu passei para vocês, tá, que o material que eu passei para vocês é esse aqui que eu estou mostrando, entendeu? Mas a gente tem que retificar lá, né? O que eu tenho vocês têm que fazer é esquecer esse 13 aí, é 1/3. É porque tem muitos erros quando a gente digita, né? Quando você está digitando, principalmente coisas desse tipo aí, grande assim. E às vezes a gente não percebe, né? Você está digitando ali e você mesmo não está tendo uma pessoa para revisar, aí você não passa batido, né? Você só vai ver na hora de dar a aula mesmo. Nesse caso aqui, eu só percebi porque eu fui fazer a conta. Eu poderia ter só dito a vocês, ó, a matriz é essa, o resultado é esse. Mas, por isso que é importante vocês fazerem as contas, porque às vezes os alunos é que encontram essas falhas também. Deixa eu corrigir aqui, ó. A questão é que essa matriz inferior, ela é 1/00, ela é 1/3, não tem esse 1 aqui, ela é 1/3, 1 e 0, 4/3, 1 e 1. Essa matriz está correta. Deixa eu olhar logo essa outra, 3, 2, 4, 0, 1/3, 2/3, 0, 0 e menos 8, tá certo. O único erro era esse, não era 1/3, não era 1/13. Por isso que eu achei um pouco estranho aparecer um 13 aí, mas enfim. Então não tem esse 1 aqui, ó, certo? É 1/3. Então, continua a mesma coisa. Você multiplica essa linha por essa. Né? Então, ó, 1 vezes y1 dá y1. Então, y1 vai dar y1. Vamos lá, o outro. Ó, o y dá 1/3. Agora sim. 1/3 vezes y1 mais 1 vezes y2. 0 vezes y3, né? Igual a 2. Ora, o y1 é 1. Então, 1/3 mais y2 igual a 2. Então, ficou fácil, né? 2 menos 1/3. E é 5/3. Aí tá fácil. Pronto, o y2 é 5/3, está correto. E com isso você encontra o y3, porque essa linha aqui também multiplica essa coluna. Então fica lá 4/3 do y1 mais y2 mais y3 igual a 3. Você já sabe que o y1 é 1, então fica 4/3. Sabe que o y2 é 5/3 mais y3 igual a 3. Ora, esse aqui tá fácil de calcular, né? Ó, porque 5/3 mais 4/3, o denominador é o mesmo, então você pode somar. 5 mais 9, olha, 5 mais 4, 9. Dividido por 3, 3. Mais y3 igual a 3. Ou seja, o seu y3 é 0. Então estava certo, né? O que estava errado era o 13 lá. Então, sendo 0 aqui, ok. Então, y1, y2, y3 é 0. Beleza. Aí, como é que eu faço agora para encontrar a U, né? Lembrando, ó, o sistema original é esse. AX igual a B. Então, eu peguei o U vezes X e chamei de Y, certo? U vezes X, chamei de Y, certo? Beleza. Eu resolvi essa, né? O que eu resolvi foi essa. L vezes Y igual a B. Mas falta encontrar a U vezes X igual a Y. A U eu já sei, é minha matriz triangular superior, tá aqui, ó. 3, 0, 0, 2, 1/3, 0, 4, 2/3, menos 8. A X é a minha matriz original, que ela tem o x1, o x2 e o x3, que é o que eu estou procurando. Então, x1, x2, x3. E Y é a matriz que eu acabei de achar, porque ela era quem? Y1, Y2, Y3. Mas eu acabei de encontrar todos eles. Ó. Acabei de encontrar o Y2, o Y3 e o Y1, que era um aqui. Ó. Então, eu vou fazer U vezes x1, x2, x3 e igualo com a que eu acabei de achar, y. É 1, 5/3 e 0. Aí, no caso aqui, você começa pela de baixo, né? Então, ó, esse vezes x3 dá 0. Ora, menos 8 vezes x3 igual a 0.
só diz que o x3 é zero. Aí você vai para de cima. 1/3 de x2 mais 2/3 de x3 é igual a 5/3. Ora, esse daqui é zero, né? Então, 1/3 de x2 igual a 5/3. O 3 aqui pode cancelar o 3. X2 é 5. E aí você vai para de cima. Você tem 3x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 1. Eu já sei que o x3 é zero, então isso aqui eu nem olho. x2 eu sei que é 5. 2 vezes 5, 10. Então 3x1 mais 10 igual a 1. Então 3x1 igual a menos 9. x1 é menos 3. Perceba que eu resolvi os sistemas bem rápido. Aí é um preço a se pagar, né? Você está trocando, resolver o sistema 3x3, por resolver encontrar a matriz da decomposição LU. A você vai dizer, mas dá trabalho do mesmo jeito. Dá. Não disse aqui que não é trabalhoso. Só disse que é uma alternativa. Você pode encontrar, porque naturalmente você vai ter o x1, x2, x3 original que você estava querendo, só que você percorreu um caminho um pouco diferente, né? Você fez o x igual a b, o x igual a y, na verdade, aí encontrou aqui o x1, x2, x3, mas antes você teve que calcular o ly igual a b, certo? Então aí é bem simples, ó. Só voltando aqui um pouquinho. Encontrou os elementos y1, y2, y3, encontrou eles, aí vai para a matriz de U agora, que é U vezes X, que é x1, x2, x3, igual a Y, porque você fez essa substituição. L vezes Y é igual a B, então você encontra o Y, porque você já sabe quem é L, e você já tem a matriz B. Aí encontrou a matriz Y, Y1, Y2, Y3. Aí volta agora para a matriz inicial, o X igual a Y. Você quer encontrar a X, que é x1, x2, x3. Aí joga, tá aqui a U, né? Tá aqui o x1, x2, x3 e a sua matriz Y que você acabou de achar. 1, 5/3 e 0. Quando você fizer esse produto, foi a mesma coisa do anterior. Você começa só que da linha de baixo. Essa triangular inferior, você começa de cima. A superior, você começa de baixo. Multiplica essa linha por esse, encontrou x3 igual a 0. Substitui na do meio, encontrou x2 igual a 5. Substitui essas duas na primeira e encontra x1 igual a menos 3. Então, assim, bem tranquilo, né? Então, não tem muito... É um pouco de trabalho, mas é um trabalho que dá para se fazer de forma até fácil, vamos dizer assim. Certo? Bem, vamos continuar aqui, certo? Eu vou passar agora para o cálculo da matriz inversa, certo? A inversa de uma matriz, usando o método de Gauss. Eu quero começar essa parte aqui para talvez terminar na próxima terça. Muito provavelmente, na próxima terça, a gente talvez encerre, né? Para dar um tempo assim para a gente fazer uma aula, talvez de exercícios, né? De tirar dúvidas, deixar a atividade para vocês, que vai ser a atividade que vocês vão responder, e a gente fazer umas aulas que dê para explicar alguns assuntos, assim, tirando umas dúvidas em cima dessas últimas partes aqui, que talvez aqui tenha um pouco menos de tempo, já que vocês estiveram até quinta, até terça, ocupados em fazer a última lista, né? Aí agora eu vou passar essa nova, devo postar amanhã ou sábado, aí eu vou dar um prazo maior, lá para frente, certo? Lá para o dia, lá no final, e dizer a vocês como é que nós vamos proceder. Como é que nós vamos proceder? Boa noite, Boa noite. vai ter outra lista, é assim? Sim, eu já tinha dito já. Certo. Aí a lista, ela ficar no lugar da arguição ou a arguição continua? Continua. A gente vai fazer, como eu tinha dito lá no começo, essa última prova, ela vai fazer assim. Nós vamos fazer uma atividade que vocês vão entregar e no dia marcado, que eu vou dizer na próxima aula,
vocês vão entregar, ou seja, é o dia que eu vou colocar para receber, mas vocês vão entregar na mesma hora, assim, tipo como se fosse aqui agora, vocês vão estar postando até essa hora, e na hora da aula nós vamos fazer uma atividadezinha online, certo? Uma Ok, atividade simples, em cima da lista, inclusive, certo? ok, ok, obrigado. Nada que assuste ninguém, não. Se você pegar a lista e tentar fazer, o que nós vamos fazer na sala é uma coisa que tem que ser curta, não pode ser uma coisa muito demorada, para poder ficar dentro do período da aula, mas para eu fazer alguma atividade síncrona com vocês, né? Porque essas atividades que eu passei para vocês, todas elas foram, vocês ficaram à vontade com o tempo para fazer a atividade e só me entregar lá numa certa data. Então, não teve nenhum problema, assim, vocês tiveram tempo, vamos dizer assim, de sobra. Bem, vamos começar isso aqui. Esse material eu não pus no Google Sala de Aula, eu vou colocar. Vou gravar essa aula de hoje, eu vou aproveitar e vou colocar esse material também. Ele não é muito longo, o material tem 4 páginas, certo? Ele tem 4 páginas. E ele tem um pouco a ver com isso aqui também, mas só que não exatamente. Ele é mais voltado para a parte de encontrar a inversa, né? A inversa de uma matriz. Vamos pegar uma matriz não singular. Vamos entender o que é essa palavra. Ó, não singular. É a mesma coisa de dizer que o determinante dela é diferente de zero. Né? Se ela é não singular, o determinante dela é diferente de zero. Aí sempre que a matriz... Sim, claro. Essa matriz, obviamente, ela é quadrada. Você não tá subentendido aqui. Certo? Porque ó, o I e J variam de 1 a N. Então, ela vai ser sempre uma matriz quadrada. Que é o que precisa para a gente falar, ter sentido de calcular determinante. Se está falando determinante, a matriz tem que ser quadrada. Então, o que é que acontece? Se essa matriz ela tem determinante diferente de zero, ela tem inversa, e essa inversa a gente vai chamar de A menos 1. Certo? O que seria uma inversa de uma matriz aqui? Vocês devem saber. Uma matriz inversa de A é aquela matriz que quando você multiplica por a inversa de A, é uma matriz que quando você multiplica por A, você obtém a identidade de ordem N, né? Então, se você estiver falando de uma matriz de ordem 2, né? A, B, C, D, a inversa dela é uma matriz do mesmo estilo, X, Y, C, D. Então tem que ser uma matriz quadrada. E o produto das duas tem que dar identidade de ordem 2. No caso é essa. Então, se ela for 3 por 3, dá identidade de ordem 3. Se for 4 por 4, identidade de ordem 4. E assim sucessivamente, até a ordem N, N por N, certo? Então, suponha que essa matriz A, ela tem as entradas A11, A12, até A1N. A21, A22, até A2N. A N1, A N2, até a NN. Aí vamos supor que a A-1, a inversa, você vai chamar de X. Então, X11, X12, X1N, X21, tal, até XNN. Igual a identidade. A identidade todo mundo sabe. Ela tem a diagonal principal igual a 1. Toda matriz diagonal, na matriz toda, a diagonal principal é sempre 1. E é 0 acima e 0 abaixo. Aí você quer encontrar A menos 1. Suponha que você sabe quem são esses elementos de A, você conhece. Mas você não conhece nenhum dos de A menos 1. O que acontece? Você poderia resolver vários sistemas. Aí isso não é prático. Como assim, vários sistemas? Se eu conservar essa matriz A, suponha que eu repito ela,
repetir essa matriz A, e eu vou pegar e multiplicar somente por essa coluna aqui, ó, x1, x21, xnn, e vou igualar com essa primeira coluna, que aí eu teria um sistema, né? Eu teria essa linha vezes essa coluna igual a 1. Essa segunda linha vezes essa mesma coluna igual a 0. Aí eu iria encontrar n equações, certo? Ó, n equações com n incógnitas. Eu teria que encontrar x11, x21 até xn1. Se eu fizer isso com todas as linhas, parece, com todas essas colunas, eu vou fazer agora com essa coluna, com as outras, com a outra, até chegar na última. Então, em cada passo desse, eu vou ter que calcular n equações. Se são n por n, então eu vou ter que calcular n vezes n equações. Ou seja, n ao quadrado equações. Se você imaginar, imagina uma matriz de ordem 3, certo? Você tem uma matriz de ordem 3. Se você quiser... Deixa eu colocar aqui. Então, eu pegar aqui uma matriz. Matriz aqui. Só que eu quero encontrar a inversa. Eu teria que encontrar aqui uma matriz A-1. Vou chamar aqui x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Não, deixa eu só... É bobagem isso aqui, mas é só para poder ficar mais bonito. Fica mais didático, né? Didaticamente fica mais feio assim. É quase a mesma besteira, mas é a mesma bobagem. No final das contas, é a mesma coisa, só preciosismo. Vamos supor que eu queira aqui x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Então, a ordem não interessa. Se eu quiser encontrar a inversa e tivesse que fazer esse produto, então eu teria que fazer isso aqui. Essa matriz aqui, 3. Igual a identidade. Bem, o que acontece? Se nós fôssemos fazer, como eu estava sugerindo ali, vamos pegar essa primeira coluna. Então, multiplica essa matriz aqui por essa coluna. Então, eu teria 3, 2, 1, menos 1, 1, 1, 2, 1, menos 1, vezes x1, x2, x3, igual a essa primeira coluna, 1, 0, 0. Então, aqui eu teria um sistema com 3 equações, 3 incógnitas, não é isso? Então, eu teria que resolver esse sistema aí. Aí, se eu fizer a mesma coisa aqui e aqui, eu vou ter mais outros dois sistemas. Um sistema aqui com y1, y2, y3, igual a 0, 1, 0. Vou ter mais um outro sistema aqui com a mesma matriz, né? A matriz A, suponho que é A. Então, Z1, Z2, Z3, 0, 0, 1.
Então, aqui eu vou ter que encontrar 3 incógnitas. 3 x1 variáveis, né? Aqui eu teria que encontrar mais 3 e aqui mais 3. Ou seja, como eu falei, 3 por 3. 3 vezes 3, 9. Eu teria que resolver 9. Eu teria que encontrar 9 incógnitas, né? 9 variáveis, resolvendo 3 sistemas. Ou seja, são 9 equações para se resolver. Então, não seria muito prático fazer isso. Aí, uma das coisas que a gente vai ver aqui é determinar essa inversa usando o método de Gauss. Vocês lembram, né? O método de Gauss lá da eliminação era tentar deixar a matriz escalonada. Você ia tentar deixar ela escalonada, preferencialmente na forma reduzida, onde os pivôs, né, as entradas, os pivôs que você escolhia para ser o primeiro termo não nulo de cada coluna, né, era 1. Aí quando você for fazer isso daí, vai existir uma coisa muito interessante aqui agora que eu vou falar. Pega aqui a matriz A, que é essa daqui, por exemplo, ó, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 1. Então eu quero encontrar a inversa dela usando o método de Gauss. Suponha que, primeiramente, não, né? Sem o método de Gauss. Suponha que eu fosse fazer, como eu acabei de colocar lá na lousa. A inversa dela vai ser assim: x1, 1, x1, 2, x1, 3, x2, 1, x2, 2, x2, 3, x3, 1, x3, 2, x3, 3. Então, a inversa teria que satisfazer essa equação, né, que eu acabei de fazer lá. A matriz original A vezes a inversa que eu quero achar igual a identidade. Então, nós teríamos que resolver 9 equações, ou seja, 3 produtos. Essa matriz A pela primeira coluna, está aqui, ó, igualando a primeira aqui. Então, essa matriz, essa primeira coluna igual a essa. Essa mesma matriz agora pela segunda coluna, igualando a essa aqui. E depois a terceira. Essa matriz, essa terceira coluna, igualando a essa. Só que não é muito viável, né, como eu acabei de falar. Nós vamos ter que resolver 3 sistemas. Ou seja, vamos resolver 3 sistemas que equivale a 9 incógnitas. 9 variáveis que vão ter que encontrar, 9 equações, né? Bem, então nós vamos usar a seguinte estratégia. Nós vamos pegar, eu vou usar aqui de uma metodologia bem simples. Nós vamos pegar a matriz A, certo? Matriz A, que a gente quer, a matriz do sistema, certo? Aliás, a matriz que a gente quer, a inversa. E vamos, ao lado dela, colocar a matriz de identidade, de mesma ordem. Você vai passar um traço e vai colocar a identidade aqui, ó, do lado dela. Aí isso vai se tornar uma grande matriz aqui, uma matriz que vai ser de ordem, se a for de ordem 3, por exemplo, né, por 3, quando você coloca ela junto com a identidade, essa matriz grande que você obtém, ela vai ser 3 por 6. Ela vai dobrar a quantidade de colunas, né? Porque, ó, suponha que é esse exemplo que eu estou fazendo, o A, né? A matriz A é esse do exemplo aqui. A tem 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1. Zero, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 1. Certo? Bem, nesse caso, eu pus aqui, né, o traço e coloquei em azul a matriz de identidade. Aí eu coloquei em vermelho para ficar bem fixado aqui, bem destacado a seguinte informação. Nós vamos usar o método de alienação de Gauss no seguinte sentido. Você vai transformar essa matriz aqui do lado esquerdo, né, na identidade. Como assim na identidade? Porque existe essa mágica. A matriz A, ela não tem determinante diferente de zero, né? O determinante de A não é diferente de zero. Então, ela tem inversa. Se você aplicar o método de eliminação de Gauss nela para deixar ela na forma reduzida, você vai encontrar ela justamente a identidade, a forma reduzida dela que você vai encontrar desse lado esquerdo, certo? Só que, ao mesmo tempo que se fizer essas operações do lado esquerdo nela, essa matriz do lado esquerdo vai se transformar numa matriz identidade, certo?
E a identidade que estava do lado direito vai se transformar na matriz que você quer, que é a inversa, certo? Quando você fizer essas operações do lado esquerdo, obviamente você está fazendo na linha toda. Por exemplo, a matriz está do jeito aqui, vou multiplicar essa linha aqui por 2. Mas você não está multiplicando só a linha desse lado esquerdo, você está multiplicando toda a matriz. Então, se eu multiplicar por 2, vai ter 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então, todas as operações que você fizer na linha 1, a linha 1 é essa daqui. É toda essa matriz. A linha 2 é essa e a linha 3 é essa. O que eu estou querendo dizer é que quando você conseguir transformar essa esquerda aqui na identidade, ou seja, quando você estiver no processo que você chegou ao fim e percebeu que ela virou a identidade, você vai encontrar números aqui ao lado. E quem são esses números? Serão justamente os números que vão formar a inversa de A. Porque você começou com a A desse lado aqui, que é a matriz que você quer calcular a inversa. E aqui é a identidade. É uma espécie de produto, né? Como se você tivesse feito uma inversão aí, né? Então, esse método, né? Normalmente os alunos só veem na disciplina de cálculo numérico, assim, né? Pode ser que em alguma outra disciplina, como álgebra linear, o professor possa falar, mas com o intuito de álgebra linear é ser muito voltado para a parte de transformações lineares, né? Assim, às vezes essa parte de matrizes invertíveis é feita de uma forma mais prática, mais rápida, e não dá tempo de falar direito dessa eliminação de Gauss. Mas enfim, aí quais são as operações que você vai fazer? Eu não vou aprofundar muito aqui, porque nós já falamos. As operações são as mesmas, é pegar uma linha LI, trocar por uma linha LJ, aí aqui eu estou indicando qual é a notação. Essa notação que eu vou indicar aqui, essa seta com duas pontas, por exemplo, LI com essa setinha LJ mais alfa LK. O que é que ela está indicando aqui? Que eu estou trocando a linha I por uma outra linha, pela linha LJ mais alfa LK. Tipo assim, eu estou fazendo uma troca aí no caso. Estou tirando a linha I e trocando pela linha I adicionada a alfa vezes a linha K, certo? Está cheio de erro aqui na notação. Eu coloquei um J, mas aqui era um I. Assim, notação que eu digo, mas esses erros são visíveis, assim, dá para você entender o que é que eu estou querendo dizer quando eu digo nesses erros. São os erros de digitação, não são erros assim estruturais, não. A não ser que nem aquele da matriz ali, que você tem que verificar que não eram 13. Na verdade, teria que ter feito a conta, né? Porque eu não verifiquei aqui. Fazendo o produto, você ia perceber que o 13 estava errado lá. Mas o certo era fazer a conta para encontrar a matriz. É porque nesse exemplo eu quis ser um pouco rápido e já pegar o cálculo feito. E na hora de digitar, eu acabei digitando errado. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, certo? Ó, vamos pegar a matriz A. Perceba que a matriz A, ela está aqui do lado. Ó. Eu vou só escrever para reforçar. 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1. Então, a matriz A foi essa. Então, foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui do lado a matriz A, 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, e do lado dela a matriz identidade, que é a de ordem 3, certo? É essa daqui. Beleza. Então, vamos fazer aqui algumas operações. Vou mexer nela. E qual é a minha intenção? A minha intenção é transformar essa daqui da esquerda na identidade. Quando ela se transformar na identidade, a gente para. Então, primeira coisa, L2 menos L3. Então, o que quer dizer isso? Eu estou subtraindo a linha 2 pela linha 3. Então, o que é que eu vou fazer? Aliás, a linha 3 menos a linha 2. Vamos pegar essa linha 3, que é essa, e vamos subtrair a linha 2. Então, você repete a primeira linha todinha, repete a segunda linha todinha. No lugar da linha 3, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar ela menos L2. Então, lá, 0 menos 0 dá 0. 1 menos 1 dá 0, tá aqui. 1 menos 2 dá menos 1. 0 menos 0 dá 0. 0 menos 1 dá menos 1. E 1 menos 0 dá 1. Pronto, eu fiz uma primeira alteração, certo? Ok. Ela já está perto da identidade, né? Porque eu comecei com uma matriz fácil. Perceba ó, que aqui, ó, ela já é triangular, né? Ó, com essa subtração que eu fiz, eu já consegui um zero aqui, ó. Então, eu já tenho 1, 1, menos 1, 0, 0 e 0.
Então, ó, abaixo da diagonal principal, eu já tenho os 3 zeros. Eu consegui isso fazendo só essa subtração, ó. Só que aqui é menos 1. Eu ainda tenho que isso aqui seja um 1. E também eu preciso sumir com esse 1 e esse 2 que estão aqui, ó. Certo? Então, eu vou fazer isso em outras operações. Você pode fazer mais de uma operação de uma vez, não há nenhum problema. O que eu vou fazer é isso, eu vou fazer operações simultâneas. Eu vou pegar a linha 1 e vou somar com a linha 3. Certo? Por que eu vou fazer isso? Perceba que a linha 1, eu tenho um 1 aqui em cima, ó. Sim, mas eu estou aqui agora. É daqui para a próxima. Perceba que a linha 1, aqui eu tenho 1 nesse lugar, e aqui eu tenho 1 menos 1. Quando eu somar isso com isso, vai dar 0. Não vai alterar esse 0, porque 0 com mais 0 dá 0, e não vai alterar esse 1, porque 1 com mais 0 dá 1. Então é uma boa operação, o L1 mais L3. Como é que eu faço para eliminar esse 2 daqui? Como é que eu faço para eliminar esse 2? Uma boa alternativa é eu pegar a linha 2 e somar com 2 vezes a linha 3. Porque, ó, 2 com mais 2 vezes menos 1, que é o que está aqui, dá 2 menos 2, que dá 0. Então, eu zero aqui. E 1 com 0 não vai alterar o 1, e 0 com 0 não vai alterar. Então, o L2 mais 2 vezes a linha 3 é uma boa operação para fazer. E esse menos 1, como é que eu me livro dele? Transformar no 1? É muito simples, só multiplicar por menos 1. Então, eu vou pegar a linha 3 e vou multiplicar por menos 1. Então, se eu fizer essas 3 operações ao mesmo tempo, o que é que eu consigo? Vamos lá. 1 menos 1 deu 0, né? Quando eu fiz o L1 mais L3. 1 mais 0 dá 1. 0 com menos 1 dá menos 1. E 0 com mais 1 dá 1. Porque a gente fica olhando para a esquerda, mas tem que lembrar que essas operações vão alterar esse lado direito também. Quando eu fiz o L1 mais o L3, perceba que essa aqui vai fazer, ó. 1 mais 0, 1. 0 com menos 1, menos 1. 0 com 1, 1. Tá aqui, ó. Mas do lado esquerdo ficou o que eu quis. Porque 1 menos 1 deu 0. 1, 0, 0, 0, 0. Essa daqui agora. L2 mais 2 vezes L3. Então lá. 0 mais 2 vezes essa. 0 mais 2 vezes 0 é 0. 1 mais 2 vezes 0 é 1. 0 vezes... 2 vezes 2 vezes menos 1. Tá aqui, eu fiz do lado. Dá 2, menos 2, 0. Então, 0 aqui. 0 com mais 2 vezes 0, 0. 1 com mais 2 vezes menos 1, dá menos 1. Então, tá aqui o menos 1. 0 com mais 2 vezes 1, que é isso aqui, dá 2. Então, tá aqui o 2. E a última eu multipliquei por menos 1. Então, aqui fica 1, aqui fica mais 1, e aqui fica menos 1. Pronto, então tá aqui do lado esquerdo eu obtive essa matriz, e do lado direito, aliás, a matriz de identidade, e do lado direito eu obtive essa matriz em vermelho. Então, essa matriz em vermelho, ela vai ser justamente a inversa da que eu comecei. Essa daqui é A, essa daqui é A menos 1. Aí, se você quiser, você pode tirar a prova. 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, menos 1, multiplicado por 1 menos 1, 1, 0 menos 1, 2, 0, 1, menos 1. Esse produto é para dar identidade, então vamos lá. Esse vezes esse, 1 vezes 1 é 1, o resto é 0. Aqui é para zerar. 1 vezes menos 1, menos 1. 0 vezes 0, menos 1, 0. 1 vezes 1 é 1. Menos 1 com 1, 0. 1 vezes 1 é 1. 0 vezes 2 é 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. Menos 1, 0. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 0 vezes menos 1 é 0. 1 vezes menos... é menos 1 e 2, né? Essa vezes... 1 vezes menos 1 dá menos 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1 com 2 dá 1. 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 2 é 2. 2 vezes menos 1 é menos 2. 0. 0 aqui. Ok. 0 vezes 1 é 0. 0 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes 0 é 0. 0 vezes isso aqui é 0. 0 vezes isso é 0. 0 vezes menos 1 é 0. Não, peraí. 0 vezes... essa daqui.
essa vezes essa, deu zero. Zero vezes menos um dá zero. Zero vezes menos um dá zero. Menos um vezes um dá menos um. Não, peraí, tem um erro aqui. Deixa eu ver se eu não cometi nenhum erro, né? Ah, eu errei aqui alguma coisa. Peraí. Eu peguei a matriz errada, eu sabia. É 0, 1, 1. É porque eu peguei e foi ela aqui, desculpa. Não é essa daqui, não. Não é essa, não. Essa aqui já foi depois dessas operações. É essa. Aqui tá errado. Aqui é 0, 1. Você tem que me falar. Vocês ficam deixando eu cometer o erro. É porque eu peguei errado, ó. Eu peguei as duas linhas primeiro certas e a última eu peguei errado. Então, ó, 0 vezes 0, 1 é 0. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. 0 vezes menos 1 dá 0. 1 vezes menos 1 é menos 1. 1 vezes 1 é 1. Menos 1, 0. E agora, 0 vezes 1 é 0. 1 vezes 2 é 2. 1 vezes menos 1 é menos 1. 2 menos 1, 1. Da identidade. Né? Claro que aqui está certo, né? A gente faz essas contas apenas para verificar se realmente você não cometeu nenhum erro. Porque, obviamente, nesses exercícios onde você tem como comprovar ou verificar se você não errou a conta, é bom que verifique. Porque aqui você pode dizer, eu errei só um número, eu errei uma letra. Mas aí você errou a matriz. Porque se você está procurando uma matriz A-1, que é essa cara aqui, e um dos termos não estiver batendo, aqui em vez de um 2 é um 3. Então essa matriz já não é A-1. Por mais que você só erre uma entrada, ela já não é mais a matriz que você estava querendo. E se você jogar isso num sistema, no computador, isso é terrível. Porque ele não vai identificar que foi um erro que você cometeu. Assim, não vai bater, né, com o que ele quer. Certo? Perceba que também você pode fazer isso para matriz até menor. Matriz de ordem 2, por exemplo. Ó. 2, 1, 1 menos 3, 2, 1, 1 menos 2, 0, 0. Você pega, quer encontrar a inversa dessa. Você repete ela, ó, 2, 1, 1 menos 3, 1, 0, 0, 1. Só que transformar uma 2 por 2 nesse caso é bem fácil. Você vai transformar essa na identidade e essa que vai virar a inversa. Vai ser bem simples. As operações aqui são fáceis de fazer. Ó. Aqui você tá pegando a linha 1, fazendo L1 menos L2. E a linha 2 fazendo L2 menos o meio da L1. E depois eu fiz a L3, troquei por menos 2 subset vezes a L3, para poder encontrar um aqui. E por fim, fiz um L1 menos 4L2. Isso daqui eu vou deixar com vocês com exercício. Verifique esse exemplo. Eu vou colocar esse material aqui no Google Sala de Aula e vocês verificam esse exemplo. Certo? Certo. Vou postar ele lá no Google Sala de Aula. Vou ver se até sábado, até esse final de semana, eu digito essa atividade para enviar para vocês. Eu defino uma data, certo? E nessa data vocês vão fazer essa atividade online junto comigo. E eu pensei ainda fazer a parte de interpolação. Eu vou pensar se compensa eu fazer ainda uma aula síncrona ou assíncrona, ou se eu ainda faço mais algumas coisas em relação a isso, né? Porque talvez tenha algumas coisinhas ainda para fazer, certo? Bem, é isso aí. Então, eu vou interromper a gravação